Mais do que nunca, precisamos orar a Deus, pedir a Deus paz, proteção, harmonia, raciocínio, capacidade de se prevenir de todo e qualquer mal. Por isso eu te convido, vamos falar com Deus? Vamos começar o dia elevando o pensamento a Deus? Vamos priorizar a comunicação com o Pai Celestial para que tudo mais que é de nossas obrigações realizar, possamos fazer melhor? Eu te convido, nesse instante, para abrir o seu coração, abrir a sua alma, abrir a sua mente, para que juntos recebamos a luz chamada Deus, recebamos a força chamada amor e com isso nos fortalecer para não sucumbir diante da maldade humana, diante das injúrias deste mundo. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos quanto tenha nos ofendido. E não nos deixe, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, amém, amém. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Querer o bem é, sim, exalar o bem que há em nós, para que esse bem seja maior do que todo o mal que exista neste mundo. Mais do que nunca, precisamos nos fortalecer na fé. Mais do que nunca, precisamos nos unir nesta energia chamada Deus. Senão, nós vamos sucumbir diante da ignorância humana, diante da intolerância do ser humano. Não é mesmo? Olha, hoje, dia 24, dia de São João. São João é o João que anunciou a vinda de Jesus. João Batista anunciou a vinda do Cristo Jesus. E ele, por fé, sem receio, sem medo, sem descuidar, anunciou que o Salvador estava para chegar. Você acredita que o Cristo volta ao planeta Terra? Você acredita? Eu acredito. Eu acredito, mesmo diante de todas estas turbulências mundiais, eu acredito está próximo à vinda do Cristo, onde todos irão vê-los, encarnados e desencarnados. Porque a vinda do Cristo não é feita como uma fantasia alegórica, ele descendo em uma carruagem de fogo. Não, a vinda do Cristo é a presença do amor nos corações, onde todas as pessoas estão simplesmente mostrando tudo o que estava escondido dentro dela. Isso é a maior demonstração da presença do Cristo. As pessoas estão revelando quem são, devido a essa luz que nada deixa na escuridão, que nada fica na escuridão. Então, meu irmão, mesmo diante das turbulências que estamos vivendo, tenha certeza, Jesus
está chegando. Eu acredito. Bem, hoje nós vamos ouvir um caboclo que ele vai falar sobre esse tema que é importante a nossa reflexão, o perigo dos trabalhos espirituais sem o conhecimento profundo do que é a espiritualidade, para que ninguém caia nas armadilhas dos vampiros, daqueles que gostam de dar tudo de mão beijada para ter o controle daquele que busca a facilidade. Vejas bem, pelo amor de Deus, para não cair nessa. Toda pessoa que fica oferecendo facilidade, ela quer te escravizar. Ela quer te escravizar. Por quê? Porque para você ter aquilo fácil, você vai ter que fazer aquilo que o facilitador te pede ou te ordena. Tanto no plano físico como no plano carnal, isso acontece. As pessoas que buscam facilidade, onde aquela pessoa diz, fica tranquilo que eu resolvo isso para você. E aí você joga aquele problema na mão daquela pessoa. A pessoa vai resolver, depois só está resolvido, fica tranquilo. E aí você criou o quê? Um débito com aquela pessoa. Um débito com aquela pessoa. Claro que ninguém quer ser escravo de ninguém, nem devedor de ninguém. Então tenha cuidado, que assim também acontece no mundo espiritual. Infelizmente ainda existem lugares onde as pessoas vão pedir ajuda do espírito para resolver alguns problemas pessoais dela e a determinado lugar, determinado líder diz, olha, você tem que pagar isso, pagar aquilo, aquilo e aquilo outro. E com isso os espíritos vão fazer, vão resolver, vão solucionar e muitas vezes sim, solucionam com o intuito de escravizar aquilo. O que disse Jesus? É o conhecimento que liberta. É o conhecimento que te liberta de qualquer armadilha, de qualquer dificuldade, de qualquer situação. Não é simplesmente pagar para que ele faça. Um ponto que precisamos abordar aqui é quando a pessoa vai em busca de ajuda espiritual para resolver um problema, exemplo de uma discórdia entre vizinho, uma discórdia judicial, um atrito familiar, o espírito que se compromete em te ajudar, ele também vai ajudar o seu adversário. Ele vai ajudar o seu adversário. Não pense você que ele vai tomar o partido. Não, pode ficar tranquilo que eu vou lá acabar com aquele seu inimigo. Não. Isto é uma ilusão de quem não conhece a espiritualidade. Pois quando você pede ajuda, aquele que se compromete em te ajudar, espírito de luz, ele vai sim criar condições de ambas as partes ficarem bem. Mas se ele está me devendo e não quer pagar, ele vai ajudar aquela pessoa a ter consciência para que te pague. E além da consciência, condições de pagar. E não adianta a pessoa pedir ajuda para que o inimigo ele seja prejudicado. Porque espírito de luz não vai prejudicar ninguém para te ajudar em mais nada, em nada. Ora, pois, então não é espírito seguidor de Cristo, pois ele não prejudicava nem aqueles que prejudicavam ele. O Cristo ensinou a amar. E quantas pessoas vão nas casas espirituais pedir ajuda contra o seu dito inimigo, querendo o mal dele? Mas o espírito, sabendo da ignorância daquela pessoa, só diz para ele, eu vou te ajudar. Só diz para aquela pessoa, eu vou te ajudar. E a ajuda primordial neste caso é tirar a mágoa do coração dela, para que ela apazigue-se, quer dizer, tranquilize o seu coração, tire esta chaga do seu peito e possa trabalhar harmoniosamente para poder vencer aquele mal. Bem, vamos ouvir nosso irmão Guaraci
ele vai abordar esse tema. Tenho certeza que você vai se familiarizar muito com as palavras desse Espírito, porque todos nós já nos deparamos, eu acredito nisso, de repente tem alguém que não, mas uma grande parte já se deparou com pessoas que vão em busca de ajuda espiritual no intuito de satisfazer a sua parte, mas de maneira nenhuma pensa na parte adversária. O Cristo nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Não dá para falsear mais as mensagens do Cristo, dizer, não, amar inimigo é só com Cristo. Não, amar inimigo não significa ir lá beijá-lo. Amar inimigo é não querer o mal de quem te faz o mal. Porque se você quer o mal de quem faz o mal, qual é a diferença de você para com ele? Mas ele me atingiu primeiro, eu só revidei. Revidar o mal está na mesma sintonia do mal. Revidar o mal é continuar na frequência do mal. E como querer melhorar a vida se você está na frequência do mal? Então, perdoar inimigo significa sair desta frequência. Não é reagir a uma ação errônea, mas é reagir numa energia superior a essa ação. Bem, vamos lá, vamos ouvir o Caboclo Guaraci. Quando afinamos aquilo que desejamos, criamos o magnetismo de necessidades, energias, situações, em conformidade com aquilo que nós pensamos, falamos, agimos. Na mesma frequência vêm os espíritos, bons ou ruins. E vêm aqueles que começam a te intuir, a buscar facilidades para as conquistas. Começam a intuir, a buscar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não traz a solução adequada. Talvez você sinta uma paz momentaneamente, mas não traz a verdade. E com isso vai buscar facilidades, trabalhos de magias, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não pensa se vai prejudicar o irmão ou a irmã. O importante é alcançar aquilo que quer, de qualquer forma, de qualquer jeito, sem a espiritualidade adequada. E assim vai em busca de um trabalho. Não, vou encomendar um trabalho. Aí vai lá, o pai de santo, a mãe de santo, mata um frango, uma franga, franguinha, em vez de comer, mata para fazer isso, um chapo, um boi, e trabalha essas energias, as energias astrais. E ali se assenta com o nome da família, o nome do cidadão. E os espíritos vampiros, que gostam, se alimentam nessa mesma frequência, vai e pega aquela energia oferecida para abrir os seus caminhos de qualquer forma. Aí o filho fala, mas eu fui ali, as portas se abriram de uma forma de mágica, mas lá é bom, eu não precisei fazer nada, nem uma prece, nem um rezador, só fui lá, encomendei os trabalhos, foi entregue ali na esquina, ali na linha do trem, e as portas se abriram. Mas nem imagina o necessitado que ali criou um pacto espiritual que nem mesmo na reencarnação vindoura irá resolver. E muitas das vezes, quando retorna ao mundo espiritual,
se torna escravo. Os cobradores vêm, mas eu fiz aquilo para você. Não, mas eu paguei, mas eu fiz aquilo para você. É preciso conhecer a verdade e pela verdade se libertar. Obrigado, Caboclo Guaraci. É fundamental que aprendamos para nos precaver do mal. É fundamental. Olha, toda a mensagem, ela traz informações para que você não caia nas armadilhas criadas por aqueles que querem tirar proveito da sua necessidade. Por isso é a mensagem do Espírito. Porém, entenda, nunca é generalizado, tá? Não é generalizado. Existe bom e mal em todas as áreas do mundo. Existe o bem e o mal em todas as áreas. Na área religiosa existe o bem e o mal. Na área política existe o bem e o mal. Na área econômica, na área científica, tudo existe o bem e o mal. Nunca generalize. Então, o Caboclo falou sobre algumas casas e alguns ditos líderes religiosos que, infelizmente, por ignorância, para mim, é uma ignorância. Não estamos julgando ninguém, pelo amor de Deus, não é julgamento de ninguém, mas não podemos deixar de falar porque isso acontece. Acontece, mas não julgamos ninguém, só acreditamos na libertação pelo conhecimento. Só não, né? Acreditamos totalmente na libertação pelo conhecimento. Então é esse conhecimento, é essa liberdade que está sendo oferecida pelos espíritos de luz, como este irmão Caboclo Guaraci. Então muito obrigado a esse espírito, muito obrigado mesmo. Bem, vamos buscar informações onde tem? Livro dos Espíritos. Allan Kardec entrevistando os espíritos, inclusive falando em Allan Kardec, ele foi quem disse, não é porque é um espírito que é um ser de luz. Então é preciso sim analisar uma mensagem do espírito para saber se aquele espírito é de luz. Sim, você não pode simplesmente acreditar, mas o espírito falou. Ora, é preciso analisar, é preciso ver se tem coerência nas palavras de seja qual for o espírito. Bem, a pergunta está na questão 968 e diz o seguinte: a satisfação das necessidades do corpo, como comer e beber, não traz felicidade? Vamos à resposta? Sim, mas é uma felicidade do corpo, não do espírito. E quando não se pode ter isso, vira um sofrimento. É verdade. Quando você não sacia os prazeres da carne, gera sofrimento, não é? Não é assim? Que coisa, né? Que coisa. É uma pergunta de muita reflexão, não é? Nos ajuda a pensar, caramba, então quer dizer que quando eu não preencho os prazeres da carne, gera dor, realmente. É um prazer comer, não é? Se eu não comer, vai gerar o quê? Sofrimento, não é? E tantos outros prazeres da carne, se eu não tenho um carro, gera um sofrimento para algumas pessoas, não é? Se eu não tenho um bom salário, gera um sofrimento. Mas quando a pessoa busca os prazeres espirituais, os prazeres da carne é apenas complemento de você estar prazerosamente realizado espiritualmente, não é? Bem, vamos lá, vamos a um corte, um trecho de uma das palestras do nosso amigo Gilberto Rissato,
ele fala sobre acredite no que você faz. Preste atenção. É você quem tem que acreditar no que você faz e não baixar a cabeça para os ignorantes. Por quê? O ignorante, ele desdenha do sábio. Porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele olha com menosprezo, olha com desprezo. Ele ri, ele debocha. Por quê? Porque ele é ignorante. Porque aquilo que você aprendeu, só você sabe. E o ignorante, ele fica ali se culpando, se martirizando, fala, puxa vida, mas esse Zé Mané, essa pessoa, nossa, ela era nada até poucos dias, não era nada. E agora está aí. Crescer depende de você. Aprender depende de você. Se você não tiver preguiça, estuda de noite, trabalha de dia. Não deixa de cuidar da sua alma. Esteja sempre presente numa reunião espiritual, aonde você está, onde você frequenta. Deixa essa questão, sabe, de você se doar espiritualmente, por quê? Nesses ambientes espirituais, é onde a gente vai ali descobrindo a nossa missão de vida. Às vezes a gente não tem aquilo que a gente mais quer no momento. Mas as circunstâncias da vida vai fazer com que aquilo que você mais quer caia na sua vida de paraquedas. Venha para a sua vida de paraquedas. Lembrando que, às vezes, no nosso passado, as nossas vidas passadas, nós não demos o devido valor às coisas que hoje a gente quer tanto. Então a gente corre atrás. Aí a gente às vezes se sente humilhado. Olha, gente, muitas das vezes eu passei por muitas humilhações. Pessoas me humilharam assim, na frente de todo mundo. Mas eu não parei. Eu falo para as pessoas, não parem de estudar, não parem de aprender. O seu trabalho é muito importante. Mas não pare de se aperfeiçoar, não se acomode. Tudo aquilo que você deseja, veja só, se desenvolva, não ligue para os analfabetos. Analfabetos que eu digo, analfabetos vibracionais, os invejosos. Acabam sendo invejosos, porque gostariam de saber o que você sabe e não sabem. Por isso que às vezes duvidam, desdenham, ridicularizam, debocham, ou então usam palavras assim para tentar menosprezar aquilo que você aprendeu. Eu sempre falo para você, não tem que discutir com o ignorante, porque o ignorante ele é ignorante há muito mais tempo, e na ignorância ele ganha do sábio, porque o sábio, ele sabe o momento de calar. O ignorante, ele complica a sua vida porque ele bestamente começa a falar, criticar, desdenhar, mas na verdade é apenas inveja. Mantenha-se na humildade. A gente sabe das dificuldades. Nós estamos no mês da prosperidade. Prosperidade, quando o senhor Ramírez fala aqui, ó, a riqueza está aqui, a riqueza é o conhecimento que você tem. Então se dedique, se esforce, pesquise, estude. Nós nunca tivemos tanta facilidade para estudar como temos agora. Você pode aperfeiçoar a sua vida, você não pode ter medo de acreditar em você. Aí você fica prisioneiro, fala, não, mas eu sou dependente disso, dependente daquilo. Não. Você é dependente de você. Obrigado, Gilberto Rissato, obrigado mesmo. Seja crente, crente no que você faz, seja crente na sua capacidade, acredite em você. Seja crente, meu irmão, seja crente que você é capaz, pois tudo torna-se possível quando há uma crença. Quando você acredita, você cria possibilidades de ter pelas ações que você irá tomar.
Mas quando você é descrente, inseguro, torna-se apenas um influenciado, um ser que depende dos outros para tudo. Bom, a busca por conquista não pode ultrapassar os limites da verdade e da fé. Não é? Como vimos hoje, muitos caminhos parecem fáceis, mas cobram caríssimos. Não é? Então tenha cuidado, tá? Para você não cair em armadilhas. Tenha cuidado. Disse Jesus: buscai a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, escolha fazer o que é certo, não o que é fácil. Escolha fazer o certo, não o fácil, pois o fácil, ele traz muita ilusão. O que é certo requer de você muito empenho, muita dedicação, mas retorna como muito aprendizado e liberdade por aprender como lidar diante do mal que possa enfrentar ou que possa surgir no seu caminho. Obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Agradeço aqui a todos que estiveram conosco ali em Uberlândia, agradeço mesmo, um acolhimento, mas muito bom. Amanhã eu falo o nome das pessoas, tá? Porque está aqui no celular, o celular eu estou usando aqui para o trabalho, mas amanhã eu trago o nome de vocês, meninas, mulheres que estiveram conosco e dizem: olha, fala meu nome lá na live. Tá bom, falaremos. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Olha, todo o conhecimento é oferecido. Nós temos uma plataforma chamada Playtens, que lá nosso amigo Gilberto e toda a espiritualidade vem trazendo informações, inclusive sobre os fatos desta turbulência mundial, tá? Inclusive até na estrada foi trazidas muitas informações e todas elas estão ali postadas neste Playtens. Por que lá? Porque lá é possível ampliar as palavras, ampliar as informações sem restrições. Então nós convidamos a você, entra lá, tá bom? E uma forma de ajudar a casa também. Eu agradeço a você de coração, meu fortíssimo abraço. Bom dia para você, boa tarde para você, boa noite para você, boa madrugada. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.